Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Delícia, ontem foi muito bom esse evento. Aprendi muito e eu acho que todo mundo que está assistindo isso só está crescendo e é legal estar aqui. Bom, vamos lá. Sou Gino Contin Júnior, também conhecido como Vino Gino. Eu tenho um restaurante em Limeira há 22 anos, né? E você sabe que ter um restaurante no interior não é muito fácil, principalmente quando você vai fazer ideias mais modernas e tentar implantar coisas que só acontecem na capital. Então, essa experiência me permite falar muito bem com pessoas que estão começando as suas pizzarias. Mas não só isso, eu também tenho uma escola de gastronomia e a gente, esse ano, bateu 1000 alunos treinados no país todo. Não existe um estado onde a gente não tem aluno treinado. E aí a gente percebe, com essa experiência, qual é a carência e aonde é que as pessoas estão errando no montar a sua pizzaria, né? Então, a minha palestra de hoje é baseada exatamente nesses passos de como definir uma pizzaria. E isso não é só para quem está começando do zero. De repente, você está com uma pizzaria que não está funcionando direito e você quer fazer ela funcionar direito. Então, muitas vezes, é melhor você parar a operação, começar tudo de novo, do que tentar ajustar a sua operação, seguindo os passos corretos de definição de como é uma pizzaria que vai realmente vender uma experiência. E isso não é só para uma pizzaria, obviamente, para quem quiser ser só delivery também. Qual é a minha formação, né? Eu sou formado em análise de sistemas em 1994, faz tempo isso. Depois eu estudei marketing na SPM, ilustração publicitária na Escola Pan-Americana de Artes, e depois só que eu fui para a gastronomia, estudei no Grande Hotel, e tenho 5 diplomas na Itália, específico em pizzas e massas napolitanas. E é essa experiência que eu tento passar para as pessoas em meus treinamentos. Então, vamos lá. É só apertar o do meio ou do lado? Bom, como eu falei para vocês, transformando sonhos em realidades e realidades complicadas em sonhos. Então, o ponto é esse, é parar um pouco, para quem já está operando, refletir como está a sua pizzaria e ver o que exatamente você precisa fazer. Por que eu estou falando isso? A maior parte das pessoas que vão abrir uma pizzaria hoje simplesmente fala assim, vou fazer pizza. E aí a pergunta que eu faço, qual pizza você vai fazer? Hoje tem vários e vários estilos. E o maior erro de todos é você começar a fazer com uma receita que alguém te passou. Então, primeiro você estuda e depois você monta. Quais os estilos de pizza que nós temos hoje no mercado? Tradicional, que bem dizer é a pizza paulistana, que tem quase que no país todo uma pizza mais sem borda. Depois você tem a pizza napolitana, que é aquela pizza com a bordona alta. Uma que vai bombar agora, que é a contemporânea, ou a canoto, né? Que é a mesma coisa que a napolitana, só que com uma borda um pouco mais baixa, mas também bem definida. Então, essa é uma tendência. Por quê? Porque a pizza napolitana frustrou muita gente. Porque a pessoa coloca, porque todo mundo está falando, pizza napolitana virou um jargão comum entre todo mundo, e a pessoa vai implantar essa pizza, aí ela descobre que o público não gosta. Então, ele não checou o público antes. Aí ele vai mandar a pizza napolitana para o delivery, chega uma borracha na casa da pessoa. Aí o cliente fica bravo. Aí o cara fala assim, como que eu adapto minha pizza napolitana? Né? Falei, então, você tinha que ter visto isso antes. Eu acho que você tinha que ter tido essa experiência antes. Então, todo mundo hoje, eu vejo assim, a maior parte dos meus alunos, o sonho dele é abrir uma pizzaria napolitana. Eu falo, cara, abre uma boa pizzaria. Não sei se tem que ser napolitana. Então, qual que é o meu conselho hoje para quem está abrindo? Definir qual estilo vai, né? Tem cidades que aceitam bem a napolitana, mas eu iria, por exemplo, numa contemporânea ou canoto. A Cris está aqui, né? E ela já viu muito dessa experiência. Essa é uma pizza que fica entre os dois mundos. E aí ela tem uma aceitação melhor, ela é bonita, tem uma estética bonita, porque, querendo ou não, aquela bordinha legal faz parte da pizza. Deixa ela mais estética. E a gente precisa pensar que hoje tudo é instagramável, tudo é tirado foto, né? Então, você realmente tem uma pizza que está no meio dos dois mundos. Mas não para só por aí,
Porque você também pode fazer uma escasseata, você pode fazer uma impala, você pode fazer N outros produtos. Então, primeiro passo, qual o estilo de pizza que você vai trabalhar? Definido isso, aí você vai começar a ir na definição da sua massa. Seguindo. Na definição da sua massa, mas antes de definir a massa, a gente precisa definir o forno. Que tipo de forno você vai usar? Isso é outro erro. Corre. Um minutinho só, gente. Esse negócio está mudando sozinho aqui. Muito bem. Bom, outra coisa que acontece muito em quase todas as pizzarias, né? A pessoa compra um forno e monta a pizzaria, sem bater os estilos. Por quê? Se você tem uma pizza napolitana, que você tem ali seus 70% de hidratação, 75% de hidratação, você vai precisar de um forno feroz, que vai estar operando acima de 450 graus. Por quê? Quanto mais água, mais calor, para aquilo possa evaporar. E aí o cara pegou e comprou um forninho de guilhotina ali, comprou um forno elétrico que atinge 300 e quer fazer napolitana nele. Não vai dar certo. Então, definir o estilo de pizza que você vai seguir, a segunda coisa é definir qual forno baseado naquilo que você vai vender. E todo mundo erra, todo mundo começa comprando o primeiro forno. Ou porque é bonito, ou porque é barato, e não é por aí. Você tem que estudar muito. Quais os fornos que nós temos hoje? A lenha, a gás, elétrico, esteira, giratório e uma infinidade de outros fornos. Vou dar um exemplo aqui muito clássico, né? Forno giratório. Ele é funcional ou não? Muita gente acha que aquilo funciona porque ele está girando e vai diminuir o custo de mão de obra. Mas ele esquece que o forno gira, mas o pizzaiolo tem que virar as pizzas lá dentro, porque senão vai assar mais um lado do que o outro. Né? Então, não é porque aquele forno gira que você não precisa fazer nada nele, você não precisa colocar e tirar. Então, existem algumas premissas que você vê aquele forno, é tudo muito bonito, e a hora que você vê, você gastou um dinheiro a mais numa coisa que realmente não tinha finalidade. Bom, definindo o estilo de forno, de acordo com a massa. Mas é só isso? Não. Hoje está acontecendo uma coisa muito louca. Várias cidades, hoje, já não permitem mais forno a lenha. Nova York, por exemplo, já foi proibido forno a lenha. Inclusive, deu todo aquele rolo, que o pessoal foi jogar pizza na casa do prefeito, porque ele proibiu, porque os prédios em volta não queriam a fumaça do forno a lenha. Se você vai ter que colocar uma chaminé para filtrar aquela fumaça, vai custar mais caro do que o próprio forno que você colocou. Então, tudo isso tem que ser pensado quando você está escolhendo um forno. Em algumas regiões de São Paulo, já existe legislação falando em proibir forno a lenha. Por exemplo, você vai abrir uma pizzaria num shopping. Tem shopping que só permite forno elétrico. Tem shopping que só permite forno a gás. Quase todos os shoppings já não permitem mais forno a lenha. Então, a segunda pergunta é: qual a disponibilidade da região que eu vou trabalhar? Existe alguma lei tramitando que isso possa mudar? Então, vou gastar uma grana com forno a lenha feroz. Será que daqui 2 anos vai ser permitido? Então, eu falo para todo mundo, dá uma pesquisada, entra na internet, vê se tem alguma restrição, conversa com a prefeitura antes de tomar a decisão. Então, não é simplesmente você pegar um catálogo de forno, escolher ele, porque é bonito, porque encaixa com a casa. Você tem que ver qual é a realidade. Então, viu a legislação, aí a gente vai para a última parte. Qual que é o custo energético de cada forno? Gente, por exemplo, quem tem forno a lenha, sabe muito bem que você fica refém de quem? Do cara que vende a lenha. Na cidade que eu estou, por exemplo, só existe um vendedor de lenha. Então, eu pago quanto ele quiser vender. Né? A lenha é sazonal. Tem hora que o preço dela dispara, tem hora que chove, a lenha chega molhada. Então, toda a matriz energética tem um problema, e você tem que pensar nisso. E aí você tem que colocar na planilha de custo quanto custa por mês a eletricidade do seu forno, o gás do seu forno e a lenha do seu forno. Porque esse é um custo fixo que não muda. Entende?
Isso é o que vai até o final da sua pizzaria. É o custo dele. Então, precisa avaliar isso, porque ele influencia, sim, na lucratividade final do seu estabelecimento. E eu nunca vi alguém fazendo isso, fazendo o cálculo da energia que um forno gasta e quanto ele gasta. Agora, com a qualidade dos fornos que nós temos hoje, você tem uma boa pizza em qualquer um deles. Você tem uma pizza de qualidade. O único que vai se diferenciar é esse. Por quê? Porque ele flavoriza a pizza. Ele vai dar uma pizza com sabor de defumado. Então, na minha opinião, qual que é o melhor de todos? Esse. Por quê? Porque ele me ajuda a contar uma boa história. Então, se eu estou fazendo algo tradicional, ele tem tudo a ver com isso. Ele pega o ambiente, ele deixa mais aromatizado, tem toda essa questão. Mas, como eu falei, infelizmente, nem sempre você tem lenha disponível sempre. Você pode ficar refém de um fornecedor, ou ainda a região sua não permite mais o forno a lenha. Diga aí, irmão. E esse forno a lenha, você consegue fazer todos aqueles tipos de pizza? Consegue fazer todos os tipos de pizza, até a Impala. Tá? Impala, Integlia, aí não. Aí um forno elétrico com controle de temperatura é melhor. Mas todas as outras receitas e subprodutos da pizza, porque você não faz só pizza hoje. Você faz piquenique, você faz rotolina, você faz pão napolitano, né? Então, todas essas outras receitas você consegue executar nele. Só não consegue executar quando você precisa de um controle de temperatura e umidade mais exato. Que é o caso de uma pizza Impala, de uma Escasseata, aí você realmente vai precisar do outro forno. E muitas vezes eu vejo pessoas que têm os dois. Tem o a lenha para as pizzas, ok? E aí ele tem um outro só para fazer escasseata. Porque, de repente, a escasseata é um produto que você vende na hora do almoço. E a pizza é uma coisa que você vende à noite. Porque, infelizmente, no Brasil, a gente sabe muito bem que pizza na hora do almoço ainda não pegou. E isso é o que eu invejo dos Estados Unidos, né? A gente poderia muito bem ter 2 faturamentos, né? Mas a gente acaba ficando restrito somente à noite. E uma das soluções é você ter algo para a hora do almoço. E aí, olha só, você trouxe uma questão que eu não coloquei aqui. Pensando nisso, qual forno seria melhor? Então, se eu vou ter produtos para o cara um take-away para ele pegar e sair comendo, é melhor, talvez, eu ter um forno elétrico. Entendeu? De guilhotina, bonitinho. Eu vou fazer pizza nele, mas eu vou fazer os outros produtos que eu tenho nesse horário. Então, é tão simples assim abrir uma pizzaria? Não. E nenhum dos mil alunos ou mais que eu já tive, eu vi fazer esse questionamento, sentar e pensar. Então, a pizzaria, para ser aberta, você tem que sentar e pensar o que você vai fazer. E quais são as suas possibilidades. Ok? Bom, definido o forno, que não é fácil. Hoje nós temos boas opções. Quem está há bastante tempo no mercado sabe o quanto a gente sofria há 15 anos atrás para ter um bom forno. Geralmente chamava alguém para construir o forno. Hoje não, a gente já tem várias e várias empresas no Brasil que entregam produtos de qualidade e para as mais diversas demandas. Gente, fique à vontade de perguntar e interagir, tá? Seguindo. Uma massa para chamar de sua. Eu gosto muito disso. Gente, eu vejo cada tipo de receita mais maluca que os alunos me trazem. Vai tudo na massa de pizza, né? Vai ovo, vai leite, vai açúcar, vai mel, iogurte, boa. Vai de tudo. Eu falo, gente, beleza, é uma bela torta ou um belo bolo, né? Via de regra, uma massa de pizza vai água, levedura, sal e trigo. Only. Ou, ainda mais, azeite, se for no caso da tradicional. Se for no caso da napolitana, são só esses componentes. E aí, aonde você pode brincar? Nos componentes que você está colocando. Então, eu falo para todo mundo, cria um estilo e uma identidade sua. Hoje, a minha pizza, a massa Vinugino, ela não é napolitana. Ela é uma contemporânea. Só para vocês terem uma ideia, o que eu uso na minha composição hoje, né? Então, eu vou lá, coloco a água e vou fazer a autólise das farinhas pesadas. São as mais grossas. Então, eu coloco lá na água, eu coloco mora, uma farinha integral, extra virgem, coloco macinata pedra, tudo tem um motivo. Eu coloco a mora, por exemplo, para dar sabor, para dar
estrutura a massa, deixar ela mais colorida, e bem para flavorizar. Eu coloco a macinata pietra, que é uma moída pedra, para dar mineralidade. Aí eu coloco um pouco de manitoba para dar força. Coloco um outro que chama cor de cereale, que são vários cereais, que eu quero que a minha massa tenha ali uns pedacinhos de girassol, uns pedacinhos de quia, de outras sementes, porque eu quero uma pizza funcional, entendeu? Feito a autólise, eu vou finalizar com a farinha napolitana. Então, quantas farinhas vão na sua massa? Ela vai mais ou menos umas 5 farinhas diferentes. Aí ela chega na consistência. Todo mundo fala a mesma coisa para mim. Nossa, sua massa é incrível. Em todos os eventos que eu vou e o pessoal que vai na pizzaria. Por quê? A pessoa não espera a surpresa da borda. Ela espera a surpresa do recheio, porque todo mundo faz a mesma massa. E a hora que você faz uma massa com a assinatura sua, aí muda tudo. Porque o cara falou, você já comeu a massa do Gino? E não comeu a pizza do Gino. Então, eu falo para todos os alunos, crie uma identidade sua. Isso vai fazer você se diferenciar do seu concorrente. Entende? Então, você tem uma assinatura, por isso que hoje chama massa Vino Gino. E aí você põe massa, o nome do chefe seu, ou o nome da pizzaria sua. E fala para o seu cliente, porque nós temos que contar boas histórias o tempo todo. Então, você fala que você desenvolveu uma massa. Qual que é a história da minha? Eu tenho uma pizza funcional, que ajuda o intestino dele a funcionar tranquilamente, e eu tenho uma pizza que remete ao primórdio. Eu fiz ela baseado no que eu acho e estudei do que era a pizza em 1890 em Nápoles. Ela era uma pizza mais rústica. Você acha que existia farinha 00 em 1890? Não, provavelmente era só farinha integral. Então, não é a pizza do jeito que a gente conhece hoje. E aí eu quis sair daquela pizza esbranquiçada, de borda branca, para ir para uma pizza que seja uma borda bem colorida, quase assim como um pão italiano, assim, a borda. Então, isso encanta as pessoas. Assusta uns no começo, mas ele comeu, passou o susto, ele vai ficar feliz com o que ele está comendo. Mas, o que eu tive que seguir aí? Eu segui as regras. As proporções não mudam, a técnica não muda. O que muda é o blend de farinhas. Então, eu continuo sendo uma pizza Canotto contemporânea, porque, no final, só foi farinha, água, levedura e sal. E o azeite. Ponto. Só um detalhinho muito rápido sobre o azeite, né? Tem gente que põe azeite e não põe. Vamos chamar de gordura, né? Porque tem gente que põe óleo. Isso também depende do forno. Porque quando você coloca azeite e tudo na sua massa, além de trazer sabor, ajuda a assar. Então, eu sempre falo para um aluno, se você não tem grana, você já está com um forno, ele tem uma temperatura baixa, é interessante você colocar azeite, porque isso vai ajudar a sua pizza a assar e dar uma crocância melhor. Então, muitas vezes, a definição do estilo depende muito da definição do forno. Então, esses 3 primeiros passos, que é definir forno, definir estilo e definir sua receita, é a estrutura, o pilar de sustentação da sua pizzaria. E quase ninguém faz isso. Vai tudo, né, se mexendo para cá e para lá, e o pessoal só muda isso depois de fazer o curso ou depois de estudar. Certo? Seguimos. Cria um tema. Eu acho muito importante, todo mundo, quando vai abrir um estabelecimento, é ter um tema. O meu bar chama-se Maverick, né? Quando eu fui criar o Maverick, como eu já falei, eu era publicitário, eu tinha em mente mais ou menos umas 5 ideias. E dessas 5 ideias, refinou para 3 ideias. Então, um dos nomes possíveis era Maverick, o outro nome era Lumière e o outro nome era Zeppelin, né? Para o estabelecimento. Porque eu tinha que ter um tema. Qual que era a identidade visual que ia fazer tudo? Não é porque eu sou pizzaria que eu tenho que ter o tema Itália. Porque aí, mais uma vez, você vai cair no lugar comum. Todo mundo faz isso. Alguma coisa errada nisso? Nada. Mas se você tiver um tema específico, é melhor. Por que eu escolhi Lumière? Porque eu gosto muito de cinema. Então, eu ia fazer um bar totalmente temático de cinema. Não passou porque Lumière já tinha registro. Aí eu queria fazer um bar sobre aviação. Por isso, de Zeppelin, dos dirigíveis. Então, eu ia fazer toda a temática em cima disso. Também tinha registro. Aí foi Maverick, que era um bar sobre carro e sobre aventura, que é uma outra grande paixão minha.
Por minha sorte, tinha inspirado a patente de Maverick da Ford, e eu consegui registrar. Então, hoje a gente tem a patente do nome Maverick. Isso é pura sorte. É uma coisa que deu certo. E aí, a hora que eu fui ver o que iria dizer a palavra Maverick, aí eu fiquei apaixonado. Porque quer dizer, o bezerro que se recusa a ser marcado como o restante da boiada. Ou pessoa rebelde que não gosta de seguir padrões. Falei, beleza, achei autodefinição. E aí isso vai ser a casa. Aí, feito o nome, eu peguei a letra M, ok? E coloquei uma asa, porque era liberdade, uma coisa que estava solta. Então, eu defini a logo. A partir do momento que eu defini a logo, comecei a definir todo o restante. Então, aí vem a temática da decoração, a temática do uniforme, tudo. Então, é muito importante sentar e definir. Gente, tem tantas coisas. Eu coloquei aqui, ó. Você pode fazer um bar sobre música, você pode fazer um bar sobre localidades, você pode fazer um bar sobre cidades, pode fazer um bar só sobre carro, sobre cinema, sobre estilo de vida. E aí você vai desdobrando, porque aí você começa a contar a história. E quando a gente fez isso, há 20 anos atrás, nós fomos o primeiro bar temático do interior paulista. O que aconteceu? Sabe quem foi a primeira pessoa que foi fazer uma matéria lá? Autosport, da Globo. E numa dessa, a casa cresceu. Porque eu tive uma mídia nacional gratuita. Eu nunca tive tanto movimento depois quanto essa matéria que eles foram lá. Porque a temática estava bem definida. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Um cara abriu um outro Maverick em Curitiba. Não foi em Curitiba. Foi no Sul, mas eu não lembro que cidade. E aí, lógico, a gente já tinha a patente da marca. Eu liguei para o cara e falei, meu, tanto carro. Você tem que escolher o mesmo carro que eu, né? E aí ele tinha feito a logomarca com M também. Falei, puta, mano, você tinha que fazer a mesma logomarca, né? E aí o cara falou, pô, gastei todo o meu dinheiro, já fiz tudo, não sei o quê. Eu falei, posso dar uma sugestão para você? Vamos mudar o nome do seu bar? Ele, qual? Eu falei, põe Mustang. Ele mudou o bar para Mustang e deu super certo e continuou usando o M, né? Então, segunda coisa, definir o estilo, pelo amor de Deus, vai checar se aquilo pode. Porque senão você vai começar com um problema logo no começo. Eu vejo um monte de gente começando o bar, daqui a pouco muda o nome. Teve um lá perto de mim que colocou Fuscão. Óbvio que alguém já tinha registrado Fuscão. Durou 6 meses, agora chama carro velho, né? Legal, continuou na vibe de que ele queria, mas ele poderia não ter mudado o luminoso, mudado tudo. Então, isso é um cuidado que você tem que ter quando você está abrindo uma empresa. Por quê? A gente está empolgado, né? A gente quer fazer, a gente acha que tudo vai dar certo, mas a gente acaba esquecendo de pequenos detalhes, como checar se já existe, checar as possibilidades e tudo mais. Então, definido o tema, então, vamos para cima. Quando eu defini o tema, eu também defino junto com ele a minha playlist. Sabe que uma das coisas que mais me incomodam hoje nos restaurantes é a música que está tocando, ou que mais me agrada, porque isso tem que ser muito pensado. Hoje nós criamos já 6 rádios diferentes dentro do Spotify. Eu tenho ouvindo o Gino, embaixo dele eu tenho várias playlists que tocam na minha casa. E aí, de acordo com o dia, eu tenho uma playlist específica. Eu tenho playlist para sábado, eu tenho playlist para sexta-feira, eu tenho playlist para o dia da semana. Eu tenho playlist para o rodízio, por exemplo. Porque no dia do rodízio, eu toco uma playlist que é um pouco mais easy listening, um pouco mais calma. Porque se eu deixar no rock and roll tradicional, eu deixo a pessoa muito agitada. E o consumo aumenta muito. Então, tudo é pensado. Não é simplesmente chega lá e eu vou colocar numa rádio qualquer. E a segunda parte, todo mundo gosta de rock and roll? Não. Então, com o tempo, eu aprendi que eu tive que fazer uma mesclagem. Um pouco de easy listening com o rock and roll. Mas qual o rock and roll? O que o pessoal aceita de boa. Não aquele que eu curto, que é o heavy metal. Né? Porque no começo eu tocava heavy metal lá. E as pessoas, eu perdi um pouco de cliente. Aí eu entendi, pô, o cara está comendo uma pizza, né? Rolando um Dio, né? Não dava, Motorhead era muito pesado. Então, continua sendo rock and roll, mas um rock and roll mais light e com várias outras músicas. E agora, nessa última etapa que a gente acabou de lapidar a nossa playlist, está entrando muitas músicas de outros países. Porque hoje a gente recebe muito turista. E é muito legal quando o cara está sentado e toca uma música do país dele. E ele chama você, que legal, você tem isso na sua playlist.
Entendeu? Então, muitas das pessoas não pensam na música. E a música, querendo ou não, é a alma disso. E aqui, ó, nessa questão da música, depois disso a gente gerou QR Codes disso, que eu vou falar como levar a experiência para dentro da casa da pessoa. Porque até aí é toda a experiência que a gente já fez. Definiu a pizza, definiu a temática, definiu a decoração, beleza. Vamos definir o cardápio e a música. Como que eu vou levar isso para os clientes? Então, no meu caso, já vou falar disso de novo, mas todas as caixas de pizza saem com QR Code e os hambúrgueres saem com QR Code de playlistas dele. Então, a pizza vai para a casa da pessoa com uma playlist. Então, ela fala, está escrito do lado da caixa, músicas para você ouvir enquanto come essa pizza. Músicas para você ouvir enquanto você come esse hambúrguer. E aí, nossa playlist hoje, ela bateu, foi o ano passado, como uma das mais seguidas do Spotify, porque as pessoas vão fazer festinha em casa, compram a minha comida e tocam a minha playlist e se sentem estando dentro do Maverick. Então, eu peguei toda a minha experiência e levei para a casa da pessoa. Seguindo. Cardápio. O que é um cardápio eficiente? Eu sempre uso o recurso de muita ilustração. Ele ser bonito? Ok, mas antes dele ser bonito, ele tem a ver com o seu tema? Então, o cardápio que conta as boas histórias e eficiente começa por contar boas histórias. Acho que todo mundo sabe aqui a história da pizza do Elvis Presley, né? E essa pizza foi quem me aproximou da Alfama, porque eu usava o frango da Alfama, uso o frango da Alfama e os outros produtos para fazer a pizza do Elvis, né? O Elvis Presley, ele ia sempre numa pizzaria chamada Coletta, em Memphis, no Tennessee, né? E ele pedia para o cara da pizzaria assar um frango para ele, ligava, falou, amanhã eu vou comer a pizza e faz o frango. Então, fazia um frango no forno a lenha, sabia a hora que o Elvis ia chegar, esmiuçava o frango, abria a pizza, colocava cheddar, esmiuçava o frango em cima, cobria com cheddar de novo e barbecue e punha no forno, assava e tirava. Então, essa era a pizza do Elvis Presley. Bom, o que isso tem a ver com a história? Tem tudo a ver com a história do Maverick, né? Porque ele é um bar de rock and roll. E aí eu fui procurar qual que era a pizza de cada ator, de cada cantor. O que o Gene Simons do Kiss comia? O que o Elvis comia? E aí eu vou definindo as minhas receitas especiais em cima do meu tema. Simplesmente essa é a segunda pizza mais vendida do Maverick hoje. Não é 4 queijos, não é pepperoni, não é caprese. Sabe qual é a primeira pizza que mais vende? Costela com espinafre. E a segunda pizza é a do Elvis. Por quê? Porque conta uma boa história e o cara vai postar que ele está comendo a pizza do Elvis. Pronto, ganhei like, ganhei visualização e ganhei margem de lucro. Porque qual a diferença da pizza de frango e requeijão e essa? Nenhuma. O componente e o preço final delas é o mesmo, o preço de custo, não final. Só que a do Elvis é bem mais cara. Porque ela está falando de quem? Do Elvis. Então, é isso. Então, quando você começa a criar um cardápio desse jeito, você começa a contar histórias interessantes. E por que da pizza de costela? Porque eu comecei a fazer pizzas regionais. Falar com o pessoal de cada estado do Brasil. Então, a gente tem pizza de costela, a gente tem pizza de carne seca, a gente tem pizza de cupim. O brasileiro é apaixonado por churrasco. Não é à toa que as hamburguerias não estão certo, né? Então, o pessoal gosta de carne. Então, a gente começou a colocar muita proteína animal, uma pizza elogiando cada estado. E aí, por exemplo, a carne seca, que foi uma criação nossa, hoje está no Brasil todo. Carne seca com queijo coalho. Costela, já está no Brasil todo. E isso tudo é muito interessante, porque a pessoa vai e fala assim, putz, e a pizza de carne seca, por exemplo, foi um desafio de um cara do norte, que estava no bar, e falou, pô, você podia fazer uma pizza de carne seca, a gente come muita carne seca lá. Isso há 20 anos atrás. E a gente desenvolveu essa pizza, ele voltou lá e amou. Então, você tem que definir bons temas que contam boas histórias. E a sua equipe falando isso para eles. Fechado? Criei dentro do meu contexto. Então, olha que legal, se você tem uma pizzaria que o tema é uma cidade específica, qual que é a culinária daquela cidade? Qual que é a culinária daquele país? E aí você vai se desdobrando nisso. Criado as receitas especiais, e hoje eu falo, o que é um cardápio eficiente?
20% de tradicional, 80% de criação, na minha opinião. Tá? Qual a disposição que eu faço no meu cardápio? As pizzas tradicionais, 4 queijo, pepperoni, todas essas, caprese, margherita, mussarela, sabe onde ela vai no cardápio? Por último. Lá no final. Por quê? Porque o ser humano vive dentro da zona de conforto. Se você coloca tradicional primeiro, adivinha o que vai vender? Tradicional. Ah, não vou arriscar, não. Qual que você coloca por primeiro? Seu carro-chefe. No meu caso, é a pizza Las Vegas. O ano passado, eu estive no Pizza Challenge, nos Estados Unidos, e ganhei 3º melhor pizzaiolo do mundo, exatamente com uma pizza que conta uma história. Então, essa é a minha primeira pizza. Depois dessa, começa a vir costela e todas as pizzas de valores agregados mais alto. Então, as minhas pizzas mais caras são as primeiras. E as mais baratas são a última. Eu mudo a minha percepção de preço. A minha não, percepção do cliente. Então, se ele começa vendo uma pizza de 130, a pizza de 70 fica bem barato. Mas se ele começa vendo a de 70 e vê a última de 130, 130 fica muito cara. Então, você tem que inverter essa sequência do seu cardápio. Você inverte a percepção de preço e força a venda nos seus produtos especiais. Por quê? Ele só vai ter uma experiência... Alguém consegue ter uma experiência comendo uma pizza de 4 queijos? Não. Essa experiência você tem desde que você nasceu, que seu pai levou você numa pizzaria, você comeu uma pizza de 4 queijos. Você vai ter uma experiência comendo uma pizza, por exemplo, como foi a campeã em Las Vegas. A Cris estava lá junto, participou de toda essa experiência lá em Las Vegas, que foi o seguinte, eu estava lá, eu falei assim, eu quero fazer uma pizza que fale sobre o Brasil. Já que eu estou aqui, fui com uma doma verde e amarela, e falei, eu vou fazer alguma coisa com coisas regionais nossas. Sabe o que foi que ganhou? Uma pizza de linguiça cuiabana. Olha só que interessante. A gente colocou molho com tomilho na base, que é um tempero que quase só nós usamos, né? Aí, em cima dela, a gente colocou uma mussarela específica deles, lá, que era um pouco mais branca, mas não é a de búfala. Colocou requeijão cremoso, que isso é um produto nosso. Está chegando nos Estados Unidos agora, mas requeijão cremoso só é um produto nosso até pouco tempo atrás. Nenhum lugar do mundo tinha essas bisnagas de requeijão. Falei, isso tem a ver com a gente. Coloquei pepperoni, de uma fábrica brasileira, colocado em tiras, coloquei provolone e coloquei uma linguiça cuiabana, também de uma empresa brasileira, e finalizei com tomilho. Mandamos para o forno, saiu, fazem 2 pizzas. Estou falando com toda essa calma, mas é um caos, um concurso desse. Uma das pizzas pegou fogo, nem falo. O cara anterior sacaneou e aumentou meu forno para 500 graus. Competição é competição. Nos Estados Unidos, os caras puxam o seu tapete. Mas vamos lá. E deu certo. Mesmo com todo esse perrengue, ganhou como a 3ª melhor pizza. Eu e a Cris já tinha comentado isso e outros profissionais. Se ela não tivesse pego fogo, que aquela que tinha ficado mais bonita, pode ser que ficasse em segundo ou em primeiro, porque foi diferença de centésimos. Mas o que foi que eu contei ali? Uma boa história. Era a história do Brasil, eram os sabores brasileiros. E na descrição da ficha eu falei, os ingredientes são esse, esse e esse, e o motivo é, eu quero mostrar para vocês a cultura do Brasil. E aí o cara apaixonou, e era uma pizza tradicional, que é aquela que entra no forno, sai e já vai para a pessoa, você não pode finalizar. Então, ou acerta, ou acerta. Você não tem nenhum recurso depois. E essa é a minha primeira pizza. E aí eu encerro a questão do cardápio aqui com vocês, que é isso. Você está vendo como é que contar boas histórias funciona? Porque isso pode levar até você ter um prêmio. Então, quando você for montar uma pizzaria, pense muito e tenha um cardápio baseado nas suas pizzas, nas suas criações. E cuidado com as invencionices. Cardápio, tem que ser enxuto. Máximo numa pizzaria, 40 pizzas, já é bastante. Que seria uma pizzaria bastante funcional? 20 pizzas. Por quê? Você vai abaixar seu estoque. Quando você tem muita coisa em estoque, você tem desperdício, você vai jogar mercadoria fora, você vai ter muita coisa. É muita coisa para o cliente ficar escolhendo na hora que ele abre o cardápio. Eu acho um barato. Você vai em pizzaria, tem assim, palmito 1, palmito 2, palmito 3, palmito 4, e 100 variações do palmito. E aí o cara leva 2 horas para escolher palmito. Quando se tivesse só uma de palmito, ele iria direto naquela. Tudo é tempo, tudo é dinheiro.
Então, se você consegue girar a sua mesa mais rápido, você tem mais lucratividade. Se o cara consegue pensar e pedir mais rápido no delivery, você tem mais lucratividade. E sua equipe não vai ficar errando. Porque quando você tem várias pizzas, é batata para o pizzaiolo errar na montagem. Se você tem pouco, você reduz erro. Então, cardápios eficientes têm poucas pizzas e você tem um estoque menor. E aí é onde está, que se falou ontem, desse produto 360 graus. Eu não preciso fazer só pizza. Eu posso fazer meu pão de costela, eu posso fazer meu piquenique de costela, eu posso fazer um piquenique baseado na pizza do Elvis, tudo com o meu mesmo produto. Então, eu tenho uma quantidade fixa de produtos, mais uma variada de produtos final para o cliente, de receitas. Então, isso é muito importante. Vocês que têm pizzaria e estão me ouvindo aqui hoje, enxugue o seu cardápio e mude a sequência dele. E daqui um mês, no máximo 2, você me fala o resultado, se sobrou ou não mais dinheiro no bolso. Você vai ver que sobrou, porque você vai vender mais. Cardápio extenso cansa. E, por último, cardápio, na minha opinião, não vai foto, só texto. É isso, porque vai ter o problema da comparação. Porque sempre você vai colocar foto de estúdio, não é? E aí o cara fala, mas não está igual. Até o McDonald's sofre com isso. Não é igual o lanche do comercial. Então, cardápio é desse jeito aqui, ó, enxuto, uma boa ilustração que esteja com o seu tema e com esses itens que eu falei para vocês. Vamos ao próximo item. Levando a experiência para a casa dos clientes. Aqui tem duas coisas muito interessantes. Não preciso nem falar que a minha temática é carro e rock and roll. Então, constantemente eu tenho adesivos comemorativos sendo feitos. Ou seja, de aniversário, ou seja, com alguma coisa de música. Então, dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui, Walk on the Wild Side, Lou Reed, Carry On, Kansas, It's Only Rock and Roll, But I Like It, Rolling Stones. E aí eu vou criando temas com tudo que a gente vende, que é música, né, rock and roll, vinho e pizza. Então, a gente cria toda a temática. E, em vez em quando, a gente coloca de carro, que é uma coisa mais sazonal. Mas hoje eu fixo mais nisso. Teve um dia em Limeira que houve um problema no centro e tiraram a foto de uma rua. Isso eu achei muito legal. E era a imagem da Gazeta de Limeira, gigante, assim, sabe? A rua teve um acidente e todos os carros parados. Aí alguém falou para mim, você já contou quantos adesivos do Maverick tem na foto da capa do jornal? Eu falei, você está de sacanagem? Eu não vi. Aí eu peguei o jornal e contei. Tinha mais ou menos uns 20 carros parados. Desses 20, 12 tinha adesivo meu. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí eu comecei a ver quanto adesivo tinha em tudo quanto é lugar. E isso é uma puxa-ferramenta que você vai levar à experiência. Aí o cara vai colar na área de lazer dele, vai colar no frigobar dele, vai colar em todo lugar. Mas tem que ser coisas relevantes, porque tudo aqui tem a ver com o meu tema, né? Ande do lado selvagem, tem a ver com Maverick. Carry on, continue, vá em frente, só vai, né? Isso é só o Maverick, mas eu gosto. Então, a gente faz esses trocadilhos, e os caras amam. Qual a maior reclamação que eu tenho hoje? Quando não tem adesivo. O adesivo tem que estar no caixa e tem que ir com a pizza. Não tem adesivo, o cara falou, não vai ter adesivo? Vocês não vão fazer mais? Então, isso leva a experiência para dentro da casa, e ele está pensando em comer, olha no frigobar dele ou na área de lazer dele, vê a sua logomarca, pô, vamos ligar lá para o Gino, vamos ligar lá no Maverick e pedir. É isso. Qual outra maneira de levar uma experiência para dentro? Isso aqui. Esse eu acho que foi um projeto mais louco que eu fiz, que começou na pandemia. Sabe o que são isso aqui? Minhas caixas de pizza. Todas as minhas caixas de pizza são obra de artes assinada por artistas, né? Todos artistas limeirenses. Eu sempre falo o seguinte, gente, colocar foto de pizza numa caixa de pizza é redundante e desnecessário e gera comparação. Porque todo mundo que pedir uma pizza sabe o que vai vir dentro. Ponto. Então, não precisa estar uma pizza na estampado. Então, eu falo, saia do lugar comum e crie experiências. Como que começou esse projeto? Esse projeto começou na pandemia, onde os artistas de rua, os grafiteiros, estavam passando fome. E eu também penei para caramba na pandemia, porque eu não tinha delivery.
Eu falei, eu vou me salvar e vou ajudar essas pessoas que eu tinha muita amizade. Então, eu comprava a obra de arte do cara, pagava uma grana para ele, reproduzia na caixa, tem um QR Code que leva para a página dele, para ter acesso a ele, para quem quiser comprar a arte dele, e isso vai para a casa das pessoas. Então, aqui ali tem o Fernando Tosco, tem a sua aqui, tem o Alma ali, e são um mais talentosos que o outro. A gente imprime em alta qualidade, que a pessoa possa recortar e enquadrar. Vocês estão vendo que isso está em moldura? Isso é de uma casa de uma pessoa. Ela enquadrou todas as nossas caixas de pizzas até agora e colocou na área de lazer dela. Então, a decoração da casa dela é as nossas caixas de pizza. E isso é levar a experiência sua para dentro da casa da pessoa. Nós não repetimos mais nenhuma caixa. Desde que isso começou, nós já estamos no 8º artista. A gente faz uma impressão, acabou a impressão, roda outro, chama outro artista e chama outro. Impossível parar agora, porque todo mundo quer saber qual que é a próxima caixa. Isso é bem legal. A última é essa aqui, ó, que é essa do Carlos Bassi, onde tem um manifesto ali. Então, dentro dessa caixa, na face, eu tenho um manifesto falando de comportamentos, de atitudes. Então, eu não estou vendendo pizza, gente. Eu estou vendendo estilo de vida, eu estou vendendo experiência, eu estou vendendo arte. A gente brinca sempre que na nossa caixa vão 2 artes, uma para o lado de fora e uma para o lado de dentro. E aí o preço da sua pizza sobe. Quanto custa essa caixa? Hoje eu vou pagar mais ou menos uns R$5 da impressão dela. Ah, eu vou usar uma em uma cor só, vou pagar R$2. Vale a pena R$3 de diferença? Muito, né? Vale muito, porque é um investimento. Vai ficar na casa da pessoa. E outra coisa que acontece, a pessoa está em casa, chega uma caixa dessa, ele fala assim, nossa, que massa isso. Tem um convidado, pô, de onde é? Olha que caixa linda. Então, isso importa sim. Então, pega aí um artista do seu bairro, aquele grafiteiro, olha o muro que lá está desenhado, geralmente eles põem o telefone deles embaixo, entra em contato, a obra desses caras é legal, não é cara e pode mudar e levar experiência. Só tem um detalhe, todas elas têm pizza, tá vendo? Ali uma coisa meio Star Wars, ali é uma pizza, aqui é a pizzaria Castelões, aqui é a Rainha Marguerita, numa figura antropomórfica com a pizza Marguerita, que seria a história do lançamento dela, e ali é a Partenope. Partenope é um ser antropomórfico também, que surge em Nápoles. Então, todas as caixas são feitas por artistas, são diferentes, mas todas têm que ter um tema em comum, pizza. Então, tudo aí, parece que não, mas todas são a respeito de pizza. Seguindo, aí você levou a experiência sua para dentro da casa dele, com o seu produto, com os adesivos, com as caixas e com o que mais? Com a playlist que eu falei lá atrás para vocês. Então, a pessoa vai estar se sentindo no Maverick. Equipes que contam boas histórias. A gente não para só por aí. A gente não para só por aí. A gente também vai nos nossos uniformes. Esse é o mais recente, esse aqui. Cada funcionário tem uma frase diferente nele. Esses 3 aqui, né? Pasta addict, girls just wanna like pizza, make pasta not war. E aí o que acontece? São 28 uniformes diferentes, 28 frases diferentes que as pessoas se revezam. Toda hora você vê alguém tirando foto do cliente, porque ele foto do funcionário, porque ele simpatiza com a frase. E hoje, todo mundo quer comprar as camisetas. Então, a gente está sendo obrigado a fazer camiseta, porque os clientes querem comprar, porque acham legal. E atrás está o nosso slogan, que é Haja, Reaja, Renasça. Né? Que é um movimento de se criar consciência. Então, cadê a logomarca Vino Gino? Cadê a logomarca Maverick? Muito discretamente aqui, ó. E está nas costas. Não tem a logomarca em primeiro plano. Tem, sim, estilo de vida em primeiro plano. Então, essas equipes começam a contar boas histórias exatamente a hora que ela chega atendendo. Eles já quebram o gelo, porque o cara lê, dá risada, acha engraçado, e você vai ficando cada vez mais simpático com eles. E aí, o que acontece? Mas não é só isso. Não adianta eles contarem boas histórias, né, se não saberem qual é a história. Todos os nossos funcionários passam por treinamento de entrada.
sabendo como é o nome, de onde veio. Tudo isso que eu contei para vocês, todos os funcionários são treinados com isso. Todos os funcionários são treinados da história de cada pizza, porque elas foram criadas. Isso é chato? Pra caramba. Mas todo mundo que entra, ainda mais que a gente hoje vive numa rotatividade insana, é semana pós semana contando a mesma história para os funcionários novos que entram. E com reuniões quinzenais e mensais de alinhamento para saber se está todo mundo contando as mesmas histórias, agindo do mesmo jeito. Fechou? Então, é fundamental a gente ter um visual. E tudo isso vem da definição do tema lá atrás. Todas essas fotos são internas do nosso restaurante. O que mais? É para cá, né, gente? Como eu falei para vocês, histórias bem contadas ganham prêmios. E aí, aquilo que eu já falei há pouco, aqui está a pontuação e os 2 primeiros que ganharam em Las Vegas. A gente repetiu essa história num concurso e provou que essa história dá certo. Então, vale muito a pena você ter essa questão de experiências. Não deixe a falta de disciplina matar os seus sonhos. Você fez tudo certinho, mas faliu. Isso é o que eu mais vejo acontecer. A pizzaria fechar, não deu certo, o cara desistiu, seguiu todas essas etapas que eu falei. Definiu massa, definiu blend, definiu história, decoração, tudo legal. Por que que ele vai fechar? Por que que vai dar errado? Porque simplesmente ele não é uma pessoa regrada. E aí eu vou seguir o que o Bruno falou ontem. Tem que ter controles. Maverick pastou muito tempo porque eu ficava só confiante na minha criatividade. E na criatividade não paga conta, não. Não paga boleto e nem enche bolso, nem dá lucro. Criatividade só dá lucro quando você tem disciplina. Então, o que acontece? A maior parte das pizzarias hoje não sabe o custo operacional, não faz ficha técnica. Se faz ficha técnica, não mantém atualizado, não entende sazonalidade, não analisa a venda por dia. Então, todas as coisas que já estão na plataforma, que estavam nas outras palestras que já tiveram, é exatamente o que vai destruir seu sonho. Por quê? Você cria um ambiente legal, é tudo muito animado, a música está tocando e você não está controlando nada. Então, primeira coisa que mata o cara é não controlar as coisas. O sonho vai por água abaixo. Entendeu? Então, eu não vou falar item por item qual é, porque é só se acessar a plataforma e ver na palestra do Bruno, que ele fala muito bem desses controles, e eu não vou ser repetitivo. Mas vocês, donos de pizzarias, que estão ouvindo, que estão assistindo isso, gente, pelo amor de Deus, controle direito a sua pizzaria. Ficha técnica, mantenha ela atualizada, vê qual é o custo operacional da sua empresa, controla estoque, isso é uma coisa que quase ninguém faz, é impressionante, como só vai comprando produto, não sabe quanto está indo. E aí, várias outras coisas. Desses 1.000 alunos que eu vi, eu posso falar para vocês, 900 faziam errado. Essa última parte, que é a parte de controle. E aí eu falo 2 coisas. Primeira, da onde vem a palavra restaurante? Lugar onde a pessoa se restaura, por isso que ele chama restaurante. Então, não se esqueça, a finalidade básica de quem abre um estabelecimento de alimentação é restaurar a pessoa. Se o cliente entrou bad e saiu bem, você cumpriu sua função. Se ele entrou bad e saiu pior, aí tem alguma coisa errada. Então, não se esqueçam, vocês têm que restaurar os seus clientes, fazer ele sair de lá bem alimentado e feliz. E a segunda parte, muito importante, que você não pode deixar de lembrar. Se você perder a relevância, você está morto. No mercado atual, a gente está perdendo relevância muito rápido. Então, você tem que estar sempre estudando, tem que estar vendo as tendências. Ontem vocês contaram a história do cheddar, né, do potinho, tanto é que depois tudo vira cheddar, o mundo vira cheddar, mas aquilo é relevância. Eu tenho certeza que depois disso vocês fizeram várias outras coisas. E depois do meu lançamento de Las Vegas, eu já fiz várias outras coisas. Se você tem um cardápio que ele não mudou em um ano, tem alguma coisa acontecendo errado.
Se você não mexeu nada na sua casa em um ano, tem alguma coisa acontecendo errado, você vai perder relevância. E, para finalizar, eu não tenho colocado isso, não tem jeito. Você, dono de pizzaria, dono de restaurante, dono de confeitaria ou qualquer setor de alimentação, e todos que estão aqui vão saber disso, não é, Bruna? Nós somos os nossos garotos propaganda. Vergonha, deixa de lado, vai gravar vídeo, vai pôr conteúdo, vai pôr a cara a tapa, porque ele quer ver você na internet falando sobre o seu produto. Então, hoje, o maior vendedor do seu produto é você, o dono da sua empresa. Então, é isso, gente. Era isso que eu queria transmitir. Era pouco tempo para falar de tanta coisa, e eu acho que aí faltou bastante ainda, mas a gente vai ter muito mais conteúdos. E eu convido a todos para acessar o Food Service Academy e ver todos os conteúdos. A experiência só é completa quando você assistir a palestra de todos, porque o que nós estamos fazendo aqui, ele se complementa. Um complementa o outro. Então, assistam, curtem, compartilham e bora crescer. Obrigado.